Bom dia, minha gente, a paz do Senhor para todos. Sou eu aqui, pastor e doutor Everaldo, aqui de João Pessoa, na Paraíba. Eu, como disse a vocês, só apareço quando tem algum pedido para me falar, ou alguma novidade. Hoje eu recebi ontem à noite um pedido de uma comunidade daqui, da minha Paraíba, daqui de João Pessoa, quilombola. Eles então me pediram que fizesse um pronunciamento sobre 13 de maio. Hoje é 13 de maio, dia da libertação dos escravos do Brasil. E eu, como descendente de escravo que sou, minha bisavó foi escrava, e eu sou negro com muita honra, então me deram essa incumbência de falar sobre a libertação dos escravos. Quero dizer a vocês que é um assunto, é um assunto pouco tratado. Dificilmente a gente vê comentário a respeito da libertação dos escravos, porque a escravidão foi a mancha mais negra que houve no nosso país. Mancha moral, não só no nosso país, mas no mundo, né? Imagine vocês as pessoas se acharem no direito de escravizar as outras, né? Forçá-las a trabalhar sem nenhuma remuneração, sem nenhum direito, por cerca de 14, 16 horas por dia, sem direito a nada, sem direito à moradia, sem direito à alimentação decente, sem direito ao vestuário decente, sem direito a frequentar nenhuma sala de aula. Assim era a escravidão. E nós éramos como um objeto, nós éramos como um boi, como um carro, como uma cadeira, como um computador, nós éramos simplesmente objeto. A escravidão no Brasil, ela durou cerca de 350 anos. Nós começamos, na verdade, a importar esses negros para o Brasil desde 1530, antes mesmo da colonização. O Brasil já trazia-se para cá, né, escravos. E foi uma demanda que se estendeu, como eu disse, cerca de 350 anos. Nós recebemos aqui no Brasil, o Brasil trouxe para cá para massacrar, para dizimar, mas também para formar sua base econômica, sua base como um Estado produtivo, né? Cerca de quase 5 milhões de escravos. Não é brincadeira, quase 5 milhões de escravos foram trazidos para o Brasil de 1530 a 1888, quando foi feita a libertação dos escravos. Quero dizer a vocês que a escravidão no Brasil né, falando melhor dizendo melhor, o Brasil foi o último país que libertou seus escravos. O imperador Dom Pedro II era um cientista, era um democrata, era um homem que tinha assento com as melhores cabeças pensantes do mundo e era extremamente criticado, porque o Brasil ainda tinha escravidão. Quero dizer a vocês que a escravidão não era vamos dizer assim, uma patologia social só da monarquia. Os Estados Unidos nunca foram monarquia e tiveram uma das piores escravidão, né, que a gente conhece no planeta. No Brasil, a escravidão, né, os escravos, era a base de sustentação econômica do país, porque eles atuavam não só na lavoura de café, mas também na lavoura de açúcar, aqui do Nordeste, na lavoura de cacau, também na Bahia. Então, o braço negro, o braço escravo, era a força motriz que regia o nosso país. Mas, como eu disse, a escravidão era uma mancha social, era uma vergonha, porque homens brutalizavam outros homens como se fossem animais, porque é assim que eles consideravam os nossos ancestrais, animais de carga, sem direito a nada, somente de servir. Nós éramos açoitados, né? Terrivelmente açoitados, não havia nenhum pingo de dignidade de pessoa humana, porque nós não éramos considerados pessoas, e assim foi a escravidão no Brasil. Mas, como eu disse a vocês, a escravidão chegou a um ponto que ficou insustentável, né?
havia uma grande contradição, porque, por exemplo, a Igreja Católica era contra a escravidão, mas tinha escravo. O imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II eram contra a escravidão, mas tinham escravos, né? Porque a mão de obra escrava era a base econômica motriz do país. Libertar os escravos seria quebrar o país, como eles bem diziam. E acabaram que não quebrou o país, né? Mesmo assim, nós levamos 350 anos sofrendo, servindo a esse país. Muito bem. Começaram então os movimentos sociais, porque engana-se quem diz que a escravidão foi uma obra, né, benevolente da princesa Isabel. Não, a princesa Isabel realmente ela deu apenas colocou a pá de terra final na escravidão, no regime escravocrata. Né? Ela assinou a Lei Áurea, mas a escravidão foi fruto de um grande debate social. A sociedade de base do Brasil discutia isso, os cientistas, né, os intelectuais, os pescadores. Para vocês terem uma ideia, antes mesmo que houvesse a libertação dos escravos no Brasil, certo? Estados nossos aqui libertaram seus escravos, como foi o Ceará. O Ceará, como foi o Amazonas, eles libertaram seus escravos antes mesmo da libertação oficial. Os quilombos, como o quilombo dos Pomares aqui no Nordeste, eram base de resistência desta raça que não se conformava em serem escravos. Esses movimentos sociais, estudantis, da Faculdade de Direito de São Paulo, né, grandes personalidades do Brasil, como Rui Barbosa, como Castro Alves, como Joaquim Nabuco, né, e outros se levantaram, evidentemente, contra a escravidão. Quando a situação da escravidão ficou insustentável, né, então o poder público, os fazendeiros, né, a elite rural que dava sustentação ao trono, fez um grande acordo. Como tudo no Brasil se faz através de acordão, a escravidão foi um grande acordo, né? Tanto do governo imperial com os fazendeiros, como a classe política. Primeiro, começou-se a libertar os escravos gradativamente. O imperador Dom Pedro II ele fugia do Brasil, né, nesses momentos para tratar de saúde, e a princesa Isabel, que era abertamente a favor da escravidão, contra a escravidão, ela então se encarregou dos dois momentos mais importantes de libertação dos escravos. A lei dos ventre livre, de 1871, que foi uma lei forjada exatamente para que as crianças que nascessem daquela época não fossem mais escravas, mas isso foi objeto de enganação também. Os fazendeiros forjavam, falsificavam certidão de nascimento desses escravos, de forma a torná-los, mesmo aqueles que nascessem depois, muitos deles continuaram escravos. Depois a lei de sexagenária, que foi uma lei de 1855, que libertava os escravos depois de 60 anos. Mas também houve muita burla, certo? Sobre esses registros, de forma que deixaram velhos trabalhando mesmo depois de 60 anos. Finalmente, em 13 de maio de 1888, veio a Lei Áurea, que colocou o pai de cal nessa situação. E foi muito comemorada, deram uma caneta de ouro para a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, que é uma lei a Lei Áurea é uma lei de um artigo só, né? Fica extinto a escravidão no Brasil desde esta data e tal, né? Uma lei de um artigo só. Mais um detalhe, desculpe. Essa lei, que foi fruto de um acordão. Acordão por quê? Porque houve um acordo entre o governo imperial e os fazendeiros para que eles não fossem processados, para que eles depois não fossem processados, responsabilizados civilmente, criminalmente, pela escravatura, pelas barbaridades que faziam com os escravos. Então, diante de todo esse acordão, há quem diga que, inclusive, o governo imperial concedeu empréstimos vultosos a determinados fazendeiros que poderiam ir à bancarrota e tal. Houve um grande acordo, como há no Brasil em tudo, né? Então, veio então a libertação dos escravos. A princesa Isabel libertou os escravos, mas mesmo assim, acreditem, nos rincões desse país, fazendeiros desobedeceram a Lei Áurea e continuaram a escravizar pessoas, né? Foi precisa a intervenção da polícia,
denúncias de abolicionista para que essa situação fosse resolvida. Mas o que chama atenção é o que vem depois da libertação dos escravos. A princesa Isabel liberta os escravos, mas o governo, não dá condições mínimas de sobrevivência. Vocês verificam hoje as favelas, conhecem as favelas? Principalmente, elas tiveram gênese no Rio de Janeiro, né? As favelas lá do Rio de Janeiro. Aquilo ali nada mais é do que os primeiros lugares que os escravos foram morar quando eles foram libertados, né? Não deram condição de moradia, não deram condição de alimentação para os escravos, né? E eles, então, o caminho que tiveram foi se marginalizar naquela parte ali da Tijuca, naquela região ali, e nasceu assim essa população à margem da sociedade. Alguns voltaram até para as fazendas, porque disseram, olha, pelo menos na fazenda de Nhonhô, a gente tinha lá angu para comer, nós comíamos uma vez angu, né? Comíamos feijão com farinha, rapadura, e no domingo dava um pedaço de toucinho para a gente comer. Então, agora a gente não tem mais isso. Então, vamos voltar, porque a gente não sabe o que vai fazer com essa liberdade. Vamos para a fazenda do Nosso Senhor comer angu na fazenda de Nhonhô. Né? E assim muitos voltaram para a fazenda, se auto-escravizaram. Então, veio então essa situação que perdura até hoje. Eu quero dizer a vocês que nós, os negros, hoje no Brasil, quando vocês verem o negro bem-sucedido como eu e outros poucos, certo? Foi fruto de muita luta, de muita garra, certo? Né? Foi de muita batalha pessoal. Por quê? Porque as portas para os negros no Brasil continuam fechadas. Quantos ministros no Supremo Tribunal Federal nós temos negros? Quantos generais nós temos negros? Quantos governadores negros nós temos no país? Certo? Os grandes cientistas são negros no país? Certo? Não, porque eles não tiveram chance, não tiveram oportunidade. Foram libertados, mas continuam manietados através do preconceito social. Certo? Preconceito hoje que a gente sofre. A gente sente na pele, aqui até uma criança faz preconceito, faz discriminação com a gente, né? Isso continua. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês que vai chocar vocês, né? Vai chocar vocês. Eu sou contra a cota racial para negro. Eu sou contra. Por quê? Por quê? Porque eu acho que isso é uma forma de discriminar ainda mais. O que eu sou a favor é que os negros tenham a mesma oportunidade de estudo, de trabalho, os mesmos salários. É comprovado por pesquisa que o salário de um executivo negro, de um trabalhador negro, é diferente, muitas vezes, muito abaixo do que de um branco. Então você tem que dar as mesmas chances que tem um garoto branco, um negro, para que eles possam concorrer com igualdade. Certo? Nós não precisamos de esmola. Para mim, a cota social é uma esmola que se dá, uma esmola de cunho discriminatório, para dizer, olha, você vai ter essa chance na frente dos brancos porque você é negro. Nós não precisamos de passar na frente dos brancos porque somos negros. Nós somos todos brasileiros. Todos nós temos as nossas mãos dispostas a trabalhar pelo país e queremos ter as mesmas chances, as mesmas oportunidades, certo? Não queremos privilégio. Só queremos ser cidadãos brasileiros porque nós ajudamos a construir esse país. Então eu quero dessa oportunidade desejar a todos aqueles que, como eu, né, foram frutos de um ancestral, de um erro, de uma discriminação, né, de uma quimera na nossa ancestralidade, e dizer a nós, todos brasileiros, que naquela época, que até 13 de maio de 1888, nós éramos escravos dos nossos irmãos brasileiros. Hoje, infelizmente, nós, brancos e negros, somos escravos do capital internacional. E é preciso a gente resgatar a nossa cidadania, a nossa dignidade e sermos todos brasileiros, pretos, brancos, amarelos, de todas as cores, certo? Porque, afinal de contas, todos nós nascemos de um só torrão, o Brasil que nós amamos. E escravatura, nunca mais. Discriminação deve ser eliminada. E viva a liberdade para todos sempre.
Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Se inscreva aí no meu canal, para quando o velho falar aqui, vocês ouvirem por aí, viu? Um grande abraço no coração. A paz do Senhor. Tchau.